Vamos estender as mãos, né? Para a gente orar pela vida do irmão, amém? O Deus Altíssimo, da honra e da glória, nós te apresentamos teu filho Regi, Deus, que nesta noite o Senhor venha derramar um óleo novo sobre a cabeça dele, Senhor, e que a palavra do Senhor venha ser revelada para o teu filho, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, e que nós vamos receber, Senhor, o teu reino através dessa palavra, Deus, e que o sinal do Senhor venha ser, Senhor, sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Oi. Graça e paz, querido. Amém. Boa noite a todos. Você está feliz por estar na casa do Senhor nessa noite? Amém. Você pode dar um aplauso a Ele em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome dEle. Amém. Porque é um motivo de muita alegria, de prazer estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor. Estar na presença dEle vale mais do que 1000 anos em outro lugar. E eu tenho certeza que nessa noite, mais uma vez, Ele vai falar conosco. Ele vai falar com a nossa vida, Ele vai falar com a nossa casa e com a nossa família. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, no versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Diga células. Amém. Vamos fazer assim a leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Capítulo 15 de Lucas, no verso 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente ou vivendo sem responsabilidade. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago, se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe-se ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondendo disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu estás aqui comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, queridos? Essa história é uma história que ela é muito semelhante à história de muitas famílias, a história de muitas casas. E o que me chamou mais a atenção aqui, o texto, a parábola, fala sobre o filho pródigo. Mas algo que me chamou muito a atenção foi o amor daquele pai. Foi a compaixão daquele pai. Foi como ele usou, deixou ser usado de misericórdia para com os seus filhos. Não foi só com o que se perdeu, mas com o que estava em casa também. Tanto o que se perdeu, como o filho que estava em casa. Os dois filhos tinham situações que precisavam ser resolvidas na sua vida. A Bíblia vai dizer que aquele moço jovem, a gente sabe que jovem muitas vezes faz as coisas sem calcular, faz as coisas sem medir as consequências. Muitas vezes o jovem é até irresponsável nas suas atitudes. E aquele jovem, ele estava debaixo de um amparo do seu pai, da sua casa, da sua família. Pode-se dizer que aquela casa, que aquela família é uma família forte. É uma família que tinha muita coisa, que tinha tudo aquilo que muitos jovens procuram em uma família. Uma família que tinha bens, que tinha riqueza, que tinha um suporte para dar aos seus filhos. Mas um certo dia aquele filho se levanta, é ministrado por algum sentimento e chama seu pai e diz: pai, me dá a parte na minha fazenda, me dá a parte que eu tenho. E saindo dali, a Bíblia diz que ele foi, se perdeu. O irmão disse que ele se perdeu com meretrizes. Ele acabou tudo. E ele largou, querido, o lugar de paternidade, o lugar da origem dele, para viver, para querer comer comida de porcos. Um dos primeiros sinais que acontece na nossa vida, quando somos desobedientes ou rebeldes, a gente se depara com realidades muito duras. E talvez você entrou aqui e você tem um amparo do seu pai, da sua casa, da sua família. E muitas vezes há um sentimento no seu coração que você poderia estar em algum lugar melhor. Talvez foi o que possa ter ministrado a mente daquele jovem. Era de fato normal, na lei judaica, o pai repartir entre os filhos a sua riqueza, aquilo que era devido dos filhos, mas isso tinha que partir do pai. Isso não poderia partir do filho. Isso, quando partia do filho, era uma rebeldia, era uma desonra para o pai. Muitos homens de Deus repartiam seus bens para com seus filhos, mas isso partiu do pai, isso não partiu do filho. Nessa ocasião aqui, isso partiu do filho. Essa rebeldia, essa vontade de viver algo diferente, mas longe da presença do pai.
Querido, Deus é um Pai misericordioso, é um Pai bondoso. Ele é um Pai que tem construído algo poderoso em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Mas nós só vamos continuar no trilho certo, no caminho certo, na direção certa, se a gente estiver debaixo da proteção do nosso Pai. Se a gente estiver andando debaixo do cajado do nosso Pai. Se você for olhar as duas passagens anteriores aqui, fala da ovelha e da dracma. Dois objetos que se perderam, que tiveram que ir atrás desses objetos. Na questão do filho, fala da questão do ser humano, da questão humana. E aí o pai estava sentado, esperando ele voltar. Esperando aquele filho que tinha se perdido. Eu vou ser pai. A minha esposa está gestante, vai fazer 3 meses. E eu já consigo sentir e mensurar o que é que um pai sente com a rebeldia do filho. Mas em nenhum momento, querido, você vai ver nessa parábola que faltou amor para com aquele pai. E talvez você entrou aqui, não hoje, não com o sentimento do filho pródigo, mas com o sentimento do outro filho mais velho, que está na presença do pai, fazendo tudo para o pai, mas não é reconhecido. Muitas vezes é o sentimento que tenta nos tomar, querido. Um sentimento de julgamento. Julgamento de que a gente está com a falsa impressão de que só se perdeu aquele que está lá fora. Mas tem muitos que estão aqui dentro que se perdeu durante um tempo, que está levando a vida de qualquer forma, esqueceu da essência do pai. Aquele que se perdeu, entre aspas, foi bom, porque lá fora ele tinha uma concepção de que ele precisava voltar. Ele estava fora, e na cabeça dele, ele estava fora do ambiente dele, daquilo que tinha sido reservado para a vida dele, e de fato era. Tanto que ele foi parar, querido, num lugar de porcos, ele foi apacentar porcos, ele foi cuidar de porcos. Aquele jovem, ele saiu do lugar que Deus tinha preparado para ele, e foi comer comida de porcos. Ele queria comer comida de porcos, mas não conseguia, ninguém dava a ele. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: muitos dos empregados do meu pai estão comendo do bom e do melhor. Tem muitos que se perdem lá fora e conseguem cair em si. Mas eu e você, nós conhecemos pessoas que ainda não caíram em si. Nós conhecemos muitas pessoas que errou, não conseguiu ficar na presença do Pai e está lá fora. Mas nós sabemos que tem muitas pessoas, e isso aqui não é um julgamento, mas é para que eu e você, para que nós saiamos daqui nessa noite curado, restaurado. Tem muitos que se perderam, mas não está lá fora e não tem essa concepção de que precisa voltar à origem, da essência, de estar na presença do Pai. E era o que tinha naquele filho mais velho. Ele disse: eu estava aqui sempre com você, eu estava te servindo, eu estava aqui te servindo, e você nunca me deu um cabrito para matar, para celebrar com os meus amigos. Aquele moço estava na presença do Pai, querido. Tem muitas pessoas que estão na presença do Pai, mas se esqueceu da essência do Pai. Se esqueceu da intimidade com o Pai. Há muito tempo que não sente mais a presença do Pai. E a gente tem uma falsa impressão de que aquele que está lá fora é o que mais precisa. E quando o filho volta, ele começa a externar aquilo que está no seu coração. Ele começa a colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. E ele começa a falar: esse teu filho, se ele se alegra, se ele se irrita porque o filho voltou, é porque ele deve ter se alegrado quando ele foi.
Hoje o Senhor quer trazer cura para nós que estamos aqui dentro, para que a gente tenha sabedoria para receber aqueles que saíram. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos ensina. E Ele quer tirar essa síndrome de nós, de filhos irritados, de filhos irritadinhos, que se zangam por qualquer coisa. E onde de fato, tanto que está lá fora, como muitos que estão aqui, precisa de fato voltar à sua essência, a se encontrar com o Pai, a depender do Pai, amém, a olhar para o Pai não como aquele que tem que dar alguma coisa, mas olhar para o Pai, não, Pai, eu estou aqui com o Senhor, eu estou na Tua presença, tudo que é seu é meu, eu sou seu herdeiro, amém, queridos? E aquele Pai tem um gesto muito lindo. Se pudesse mudar, eu falaria que isso aqui é a parábola do pai, do filho pródigo, não do filho pródigo. Porque quando ele volta, todo filho que vai embora, que desonra seus pais, ele é tido como rebelde, como maldito. A Bíblia vai dizer que esse pai, ele está sentado, quando ele avista seu filho, ele vai de encontro ao filho. Na lei judaica, quando o filho, ele tinha uma atitude de desonrar o pai, ele era apedrejado se ele quisesse voltar. E aquele pai foi ao encontro do filho, para abraçar o filho, antes que alguém quisesse apedrejá-lo. Aquele pai foi ao encontro para dizer: filho, eu te perdoo, eu te amo, eu estou aqui. Aquele filho, antes de chegar na fazenda do seu pai, ele ia passar por uma vila, e ele poderia ser apedrejado. E aquele pai foi até ele e abraçou ele, e dizendo: filho, eu te perdoo, filho, eu vou te restituir. A mentalidade daquele filho, por ter rompido, por ter quebrado uma aliança, por ter quebrado um princípio, o que estava ministrando a vida dele é: eu só quero ser um dos seus empregados. Oh, eu não quero muita coisa não, eu não quero voltar a ser seu filho, eu não quero voltar a ter riqueza, eu não quero voltar a ter fazenda. Ei, me receba aí por favor, como um dos seus empregados. É o sentimento que nos ministra muitas vezes, que nós erramos, que nós falhamos, que nós erramos a rota. O sentimento que nos ministra é que nós não podemos acessar mais essa paternidade, mas o nosso Pai é bom, o nosso Pai é amoroso, e Ele está aqui dizendo para mim e para você: ei filho, eu estou de braços abertos para te receber novamente. Eu tenho um anel novo para colocar nos seus dedos, eu tenho sandálias novas, eu tenho vestes novas para colocar em você, para depositar sobre você, amém? O Senhor quer nos sarar, querido, o Senhor quer nos curar, para que de fato e verdade nós consigamos exercer para aquilo que Ele nos chamou. E a mentalidade daquele moço era: eu não posso mais acessar a vida daquele homem, eu pequei, mas eu vou tentar, caindo em si, ser um dos empregados dele. Na lei judaica, ele queria ser um trabalhador. O filho trabalhava como o empregado trabalhava, mas o filho, o empregado, ele trabalhava descalço. O filho trabalhava calçado. O Senhor tem sandálias novas para os seus pés. Talvez você entrou aqui nessa noite com um sentimento de, como esse filho pródigo, distante do seu pai, distante da essência do pai, ou distante daquilo que um dia você esteve na presença do pai. Talvez você diga: há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu me converti, eu orava 1 hora por dia, eu orava 2 horas por dia,
E hoje eu me sinto distante do Pai. Tantas coisas aconteceram que não foi minha culpa, muitas coisas que foi minha culpa, que foi a minha decisão. Foi eu que decidi a trilhar esse caminho, mas eu sei que na soma de tudo hoje eu me encontro com o sentimento que eu estou distante do Pai. Ei, eu quero dizer para você, o Senhor trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer te dar vestes novas, porque Ele quer colocar um anel no seu dedo, Ele quer colocar uma sandália nos seus pés. E ainda que na sua mentalidade, na sua cabeça, você pense que você não pode mais acessar, Ele está aqui de braços abertos, dizendo: filho, eu estou aqui de braços abertos. Eu quero que você volte a andar comigo. Você não vai ocupar o lugar de trabalhador, não, você vai acessar o lugar de filho. E o Senhor hoje restitui a paternidade sobre a sua vida. Hoje o Senhor restitui a paternidade sobre você. Interessante de tudo é que aquela casa continuou sendo uma casa forte, porque quando aquele moço caiu em si, que ele olhou para trás, ele lembrou: na casa dos meus pais tem alimento, na casa dos meus pais tem comida. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa casa vai continuar sendo uma casa forte. Aquele que se perdeu vai voltar. O marido que se perdeu, a esposa que se perdeu, o filho que se perdeu, vai voltar. Sabe por quê? Porque a sua casa vai continuar sendo uma casa forte. Amém, queridos? Você já pensou que aquele jovem caindo em si, olha para trás e diz: a casa do meu pai é pior do que o lugar que eu estou. Eu não vou voltar para lá. Eu vou continuar aqui, porque aqui está melhor que lá. Quantas casas vivem essa realidade? Quantas famílias vivem essa realidade? Talvez alguém foi embora da sua casa, algum parente foi embora da sua casa, um filho, esposo, esposa. Alguém se perdeu e isso mexeu com a estrutura da sua casa, ou mexeu com a estrutura da sua vida. E muitas vezes a gente se pergunta por que essa pessoa ainda não voltou. Eu quero declarar que o Senhor vai começar uma obra hoje de reconstrução, de restauração na sua vida, na sua casa e na sua família. E a sua casa vai voltar a ser referência. E aquele que se perdeu vai ser atraído em nome de Jesus. Porque todo aquele que se perdeu, querido, ele cai em si. Todo aquele que se perdeu, ele cai em si. Todo aquele que largou para trás, casa, família, casamento, seja o que for, ele um dia para pesar o que foi que ele fez na vida dele. Ele para pesar o que foi que ele fez, o porquê ele fez. E nós precisamos estar com a nossa casa firme, alicerçada, para que aquele que se perdeu volte para a nossa casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor começa a mover algo dentro da nossa casa. E você não vai ficar se lamentando por aquele que se perdeu, não. Você vai começar a reestruturar a sua casa. Você vai começar a reestruturar a sua família. Aquele moço, ele passou mais ou menos 1 ano e meio fora. Porque quando ele foi, o pai mandou engordar o novilho. E um novilho durava em média 1 ano e meio para engordar. E quando ele voltou, o pai mandou matar o novilho para fazer a festa. O pai sabia que ele ia cair em si. Mas mais do que isso, o pai sabia que ele precisava manter uma base forte para atrair o seu filho. Talvez algo na sua casa se perdeu, querido. E por causa desse ataque, por causa dessa situação, você tem se levado a viver esses sentimentos que têm invadido a sua casa.
viver esses sentimentos que têm invadido a sua família. Aquele pai decidia ser um pai forte. Ele poderia muito bem receber o filho. Não, vou te colocar aqui como empregado. Você vai trabalhar. Eu vou ver se você quer alguma coisa da vida mesmo. Se você quer compromisso comigo, se você não vai me desonrar novamente. Você já viu que muitas vezes a gente passa uma situação na família e muitas vezes a gente quer saber primeiro da opinião dos outros, mas não da opinião do Senhor, da opinião de Deus, ou aquilo que a gente de fato deve fazer. E aquele pai, ele não teve vergonha nenhuma. Dizer, não, mata o novilho, eu quero fazer uma festa para o meu filho, eu quero restituir ele. Aquele filho chegou todo destruído, na sua essência, acabado. A mentalidade dele não raciocinava mais como uma mentalidade de filho. Estava acabado, estava destruído. Não acreditava no perdão. Mas tinha uma casa forte que estava preparada para receber ele. Tinha uma casa forte e estruturada que estava disponível a exercer o perdão novamente. Tem muita coisa, querido, na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, que o que você precisa mais fazer não é dar um anel novo, uma sandália nova, mas é perdoar. Esse pai, como eu falei, ele poderia usar N armas para testar o seu filho, mas ele usou a arma mais poderosa, que foi de amar. E só quem já sentiu o prazer de ser perdoado é que vai dar valor a isso. E talvez você entrou aqui, alguns na condição de filho pródigo, alguns entrou aqui na condição do pai que está precisando perdoar para que a sua casa, para que a sua família viva uma restituição. Se hoje você está precisando perdoar alguém da sua casa, da sua família, alguém que um dia acessou a sua vida, saiu, te distratou, te maltratou, falou mal de você, e hoje está tentando acessar, não teste essa pessoa não. Porque isso fala muito mais sobre você do que sobre ele. Perdoe. Ame. Esse filho aqui, ó, ele não voltou porque ele estava com saudade do pai. Algum momento aqui você vê na Bíblia dizendo que eu vou voltar porque eu estou com saudade do meu pai? E caindo em si, ele disse, os trabalhadores do meu pai estão comendo do bom e do melhor, e eu aqui tentando encher minha barriga com comida de porco. Ele voltou, ele caiu em si, ele quis voltar para a casa do pai, porque ele entendia que lá tinha alimento para ele. Mas em momento nenhum ele expressou, dizendo, não, eu quero voltar porque eu estou com saudade do meu pai. Eu quero voltar porque eu estou sentindo falta de sentar com meu pai, de bater um papo com meu pai, de ter um momento de qualidade com meu pai, com a minha família, com meu irmão. Ele quis voltar porque ele estava perecendo, porque ele estava sem base, porque ele estava sem estrutura. A casa do pai dele continuava sendo uma base forte. É o que eu e que você, que a nossa casa precisa continuar sendo uma família forte, uma base forte, para que a gente consiga viver restituição, querido. Porque tem muitos de nós que estamos aqui dentro, pessoas que se perderam, mas nós estamos aqui fechados, trancados no nosso orgulho, dizendo que não vamos perdoar, eu quero ver ele pagar o preço. Mas para eu e você viver restituição, a gente precisa decidir a amar, a perdoar. Aquele pai, em momento nenhum, a Bíblia aqui não narra que ele julgou o filho.
O irmão questionando, por que você fez isso? Eu estou aqui. Ele, calma, seu irmão estava perdido e foi achado, seu irmão estava morto e reviveu. Hoje, se você está na condição de filho, o Senhor quer restaurar a paternidade no seu coração, na sua mente, na sua essência. Hoje, se você está na condição do pai, ei, o Senhor quer que você perdoe, o Senhor quer que você libere sem esperar nada em troca. Como eu disse, aquele filho não voltou por amor ao pai, mas o pai não colocou isso em conta. Quando ele voltou, que ele se encontrou com o pai, ele disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, me trata como um dos seus empregados. Mas o coração do pai estava lá: não há espaço para você no meu coração de empregado, o espaço que há no meu coração para você é de filho. Hoje eu quero declarar que o Senhor restitui a paternidade sobre a igreja dele. Em nome de Jesus, restitui a paternidade no seu coração, na sua mente. E hoje você não vai voltar para casa com o sentimento de filho bastardo, não, mas com o filho que é dono da herança do seu pai. Amém, querido? Você pode aplaudir ele mais forte? Hoje o Senhor quebra essa cadeia, essa prisão na sua mente. Aí eu errei, eu pequei, eu não tenho mais acesso. Hoje o Senhor libera o acesso para você acessar a presença e você voltar a ter um tempo de qualidade com Ele, a ter um momento de qualidade na presença dEle, de buscar Ele e entender que Ele é um Pai amoroso. Esse Pai é exemplo para nós. E eu falei: Deus, eu vou ser pai. E são desse pai. Eu quero aprender também, Senhor, a corrigir no momento certo. Mas eu quero o coração desse pai. Porque esse pai, ele não se prendeu em nada nem em ninguém para poder perdoar, para poder proporcionar algo novo para os seus filhos. E assim fez o Senhor por mim e por você. Assim fez o Senhor pela igreja dele. Ele não poupou, querido, nada por mim e por você. O Senhor entregou tudo por mim e por você. E Ele nos entregou o melhor. E talvez você está aqui como nessas duas semelhanças. Talvez com o sentimento do filho pródigo, ou talvez com o sentimento do filho mais velho que ficou e não tem reconhecimento nenhum. Todos esses dois filhos estavam precisando ser restituídos nos seus sentimentos. Todos esses dois filhos estavam precisando ser restituídos na sua essência e voltar a ver o pai de verdade como um pai, como um amigo, como um conselheiro. Muitas vezes causa até uma divisão no meio da igreja. Aqueles que são mais de Deus, aqueles que são menos de Deus, e acaba virando uma... Ei, todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Aquele pai, ele deixou bem nítido que o amor dele era para os seus dois filhos. Hoje eu quero falar para você, a gente está vendo muita família aí com falta de amor, de perdão. Talvez o que precisa para essa família dar uma guinada, voltar a sorrir, não precisa de muita coisa não. Precisa do perdão. Precisa do amor. E como eu disse, talvez você entrou aqui na condição de pai, precisando perdoar. Ou você entrou na condição desses dois filhos. Está aqui dentro, mas está com o sentimento de que não tem sido assistido. Ou está com o sentimento daquele que está lá fora e está precisando voltar e acessar a presença do Pai. O Senhor Deus, Ele manda dizer para você nessa noite, que Ele está aqui nessa noite. E Ele está aqui para você, independente do sentimento que você entrou naquela porta. Ele está aqui para
deixar você acessar a presença dele. E eu tenho certeza que depois que você acessar a presença dele, muitos questionamentos no seu coração serão resolvidos. Muita situação na sua alma será resolvida. Às vezes pode ser que você esteja ali achando que está na presença, mas você está precisando dar um mergulho a mais. E nesse mergulho a mais é que você vai acessar esse perdão que você tanto espera. É nesse mergulho a mais que você vai acessar o que você tanto precisa. Aquele filho precisou romper, desonrar os seus pais, para ele ver o quanto o pai o amava, o quanto o pai, enquanto o coração do pai o queria o melhor para a vida dele. Hoje, se você entrou aqui com esses sentimentos, hoje é a oportunidade que você está tendo, hoje, de voltar a acessar o coração do seu pai, de voltar a acessar o lugar da essência. Aquele que se perdeu hoje, o Senhor vai sarar esse coração e essa mente, e ele vai voltar a enxergar o Pai como um lugar que ele pode acessar. Aquele que está aqui vai ser curado e vai entender a importância de estar perto do Pai. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que o Pai está aqui nessa noite. E Ele quer trazer cura, Ele quer trazer restauração sobre você. Amém, querido? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração nessa hora. E comece a orar agora nessa hora. Comece a falar com seu Deus, comece a falar com o Senhor, comece a falar com seu Pai. Se essa palavra ministrou seu coração, ministrou a sua vida, e se você se encontra como um desses filhos, Pai, eu estou aqui dentro, mas eu preciso resgatar a essência de andar na presença do Senhor. Pai, eu estou aqui, eu não quero o julgamento do filho que ficou, não, eu quero a essência de estar perto do Pai. Ou se você for o filho que foi embora e está retornando, mas a sua mente acha que você não vai conseguir viver esse perdão, hoje o Senhor está aqui, Ele quer trazer cura. Comece a orar nessa hora em nome de Jesus, comece a falar com o Senhor, comece a pedir perdão a Ele, diga: Pai, eu quero voltar a acessar a Tua presença como filho legítimo. Pai, eu quero voltar a acessar a Tua presença como filho legítimo, porque esse é o sentimento do Senhor como Pai. Comece a falar com Ele nessa hora, querido, comece a orar. Comece a deixar o Senhor mover o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Diga a Ele: Pai, eu não quero enxergar o Senhor como um simples pai, porque minha alma necessidade, não, eu quero voltar a ter intimidade com o Senhor, eu quero voltar a ter intimidade, eu quero voltar a estar na Tua presença. Pai, eu quero voltar ao meu coração pulsar por primeiro estar na Tua presença, por primeiro acessar a Tua presença. Pai, nós estamos aqui na tua presença nessa noite. Meu Deus, muitos pródigos, muitos que se foram, muitos que estão, meu Deus, mas muitos que precisam de cura, que precisam de restauração. Meu Deus, muitos que precisam ter sua paternidade restaurada. Hoje, Pai, nós oramos pela Tua igreja nessa noite. Pedimos que o óleo do Senhor seja derramado sobre nós. E nós declaramos que queremos sair daqui nessa noite, Senhor, com identidade de filhos, filhos restaurados, filhos transformados. Meu Deus, não nos deixe que saímos daqui nessa noite ainda com o sentimento, meu Deus, que nós não merecemos estar na Tua presença, que nós não merecemos a Tua graça,
que nós não merecemos o teu perdão, mas que saiamos daqui nessa noite curados, restaurados, transformados e aptos a viver esse perdão, aptos a viver esse novo tempo na tua presença, aptos a viver esse novo tempo na presença do Pai, na casa do Pai, desfrutando tudo aquilo que o Pai tem. Aleluia. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Cante isso a Ele. Eu sou abençoado. Feche os seus olhos nessa hora, querido. Se vivo obediente. E entre nessa dimensão, entre nessa atmosfera da presença do Pai. Talvez você nunca mais sentiu a presença do Senhor na sua vida. Hoje é a oportunidade que Ele está te dando. E me chama, todo dia as propostas vêm. E me chama, todo dia vem as tentações. E me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Cante isso de todo o seu coração. Eu nasci pra te chamar. Cante isso para o seu Deus nessa noite, querido. Eu nasço do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem. O quê? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, levante sua mão direita para o céu e declare hoje. Diga, declare hoje. Eu saio daqui não como filho bastardo, não como filho pródigo, mas sim como filho dono da herança, tendo acesso à herança do meu Pai. Eu sou herdeiro do Senhor e eu tomo posse da herança do meu Pai. Eu não vou deixar nada para trás, mas eu vou viver a herança de filho. Se alguém aqui acredita nisso, por favor, se expresse a Ele, reaja a Ele. Amém? Você não é filho bastardo, você é filho da promessa.
Você não é filho bastardo. Você é filho da promessa. E hoje você volta para sua casa com o coração e com sua mente renovada, entendendo que você tem acesso à presença do Pai, não como filho bastardo, mas como filho que é filho legítimo, dono da promessa. Ah, irmão, tá vendo, algumas coisas não aconteceram na minha vida até hoje, porque eu não me sinto um filho legítimo. Hoje o Senhor quebra essa voz que tentou ministrar a sua vida, a sua mente, o seu coração, e o Senhor decreta sobre você: você é meu filho legítimo. Tudo que eu construí foi para você, meu filho. E nós não temos mais esse sentimento de filho bastardo. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer estar na presença desse Pai maravilhoso, que quer estar na presença desse Pai bondoso, amoroso, perdoador. Aquele pai, muitas pessoas queriam apedrejar o seu filho, mas ele foi lá demonstrar amor. Não se importe com o julgamento dos outros. Não se importe com o julgamento dos outros, mas entenda que o Pai quer te abraçar. E se você está aqui nessa noite e você está afastado da presença dele, está afastado dos caminhos dele, hoje ele te chama. Hoje ele tem veste nova para você. Ele tem um anel de honra para colocar no seu dedo. E ele tem sandálias novas para colocar nos seus pés. Ele tem uma história nova para você. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer aliança com ele? Levante sua mão em nome de Jesus. Ele quer ministrar o seu coração. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que de fato e de verdade você saia daqui não com um coração de filho bastardo, mas com um coração de filho dono da herança. Eu sou dono da herança do meu Pai. Eu tenho acesso à presença do meu Pai. Eu tenho acesso a todas as riquezas do meu Pai. Não ficou só para o meu irmão da direita, nem para o meu irmão da esquerda. Ficou para todos nós. Ficou para mim e ficou para você essa herança. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Amém. Não? Amém? Levante sua mão, vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por esse culto. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor. Estamos credos que saímos daqui nessa noite com o coração cheio e gratos ao Senhor pela paternidade que foi instituída sobre nós. Leva os teus filhos para casa debaixo da tua boa mão e dá uma semana de paz, uma semana de resposta, uma semana de provisão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.